Olá, hoje vamos falar sobre Charles Louis II, conhecido também como Barão de Montesquieu. Trataremos da sua biografia, dos governos dos quais ele visualizava, a tripartição de poderes e, logo após, perguntas e respostas. Charles Louis II foi um importante filósofo iluminista francês que viveu de 1689 a 1755, sim, no século das luzes. Ingressou-se nas universidades de Bordeaux e Paris, estudou e se aprofundou em direito. Nelas, teve contato com intelectuais que criticavam a monarquia absolutista, assim como ele. Quando seu pai faleceu, Montesquieu estava em Paris. Retornou para Bordeaux, sua cidade natal, e tornou-se conselheiro do parlamento da cidade. E mais tarde, com a morte do seu tio, Montesquieu assumiu o título de barão, a fortuna e o cargo de presidente do parlamento. Meu nome é Matheus e eu irei falar um pouco mais sobre Montesquieu. Montesquieu visualizava três formas de governo existente: a republicana, a despótica e a monárquica. O governo republicano resultava da detenção do poder pelo povo, ou por uma parcela do povo, mas não era aceito por Montesquieu, que o considerava fadado ao fracasso, pois se o poder fosse entregue ao povo, este não saberia manter a república, e se o poder fosse entregue a uma parcela do povo, esta governaria em benefício próprio. O despotismo consiste em um regime de governo no qual todos os homens são subordinados a um homem. Esse regime é contestado por Montesquieu, que o considera resultado das paixões pessoais de um único homem. O regime monárquico é inconveniente, pois apenas um governa com leis fixas e estabelecidas. E apenas a detenção do poder não basta, pois o monarca exerce um poder baseado em sua honra pessoal. Um ponto interessante de Montesquieu é que ele era a favor da monarquia parlamentar. A tripartição de poderes. Montesquieu estava muito descontente com o antigo regime, aquele que estava inserido. Então, teve por finalidade criar um novo regime, chamado governo moderado. E este seria de direitos, sem absolutismo, sem lei divina, entre aspas, separando a religião da política. Portanto, Montesquieu afirmou: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Montesquieu, então, criou a obra O Espírito das Leis, e nela ele analisava costumes de uma determinada sociedade e tentava descobrir como um regime de governo se mantém. Montesquieu defendia a separação de poderes como única forma de garantir a liberdade política, ou seja, ele criticava o fato dos poderes executivo, legislativo e judiciário serem concentrados somente na mão do rei. Sendo assim, favorável à monarquia parlamentar. Afinal, ele dizia, estaria tudo perdido se um mesmo homem ou mesmo corpo de principais ou nobres ou do povo exercesse três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou demandas dos particulares. Primeira pergunta: Montesquieu critica ou apoia a vontade do povo? Segunda pergunta: quem detinha o poder do antigo regime? Montesquieu concorda com essa configuração de governo? Resposta de número 1. Montesquieu critica a vontade do povo, que pode ser destrutivo ou inerte demais. Resposta de número 2. No antigo regime, o rei era absoluto e sagrado, e governava praticamente sem limites. Embora naquela época, no caso francês, os Bourbon pudessem dispor dos Estados Gerais para restabelecer sua legitimidade, tal cúmulo de poderes ia diretamente contra a teoria do filósofo Montesquieu.